Meus irmãos e irmãs, nós estamos numa viagem cujo destino final nosso é a glória eterna. Esta experiência dos discípulos, ele é um retrato que a gente poderia comparar com a nossa vida até chegar do outro lado, partindo de um lado e chegando no outro. Nosso destino final. Então hoje eu queria tratar sobre o título da palavra, um retrato da nossa fé. Então a gente vai acompanhar aí alguns slides, como é que fala? Slides, né? E domingo passado a gente fez uso do Data Show, eu achei que ficou show, então ficou bom para a gente poder se comunicar. Eu vou tentar mais uma vez, ver se eu vou aprendendo a lidar com ele, né? Então, olhando essa experiência dos discípulos, no momento, aliás, antes de entrar no texto, né, este momento de Jesus era um momento muito particular dele. Ele tinha acabado de receber a notícia sobre a morte de João Batista, e ele se retirou para um lugar para orar, para ficar sozinho. Mas a multidão foi atrás dele, e ele teve compaixão da multidão e os discípulos, mesmo com o coração entristecido pela morte de seu primo. Jesus queria ficar sozinho, queria orar, mas a multidão estava no calcanhar dele. E diz o texto que ele teve compaixão das pessoas. E chegaram os discípulos também e participaram naquele momento em que ele vai fazer a primeira multiplicação dos pães. E depois Jesus quer despedir a multidão, quer despedir os discípulos, manda eles ir para o mar, para atravessar para o outro lado, e aí o texto vai dizer que ele ficou só, que ele queria orar sozinho, talvez abrir o seu coração, mediante a dificuldade e a dor de perder, um ente querido, como foi no caso de João Batista, e da forma como foi. Contudo, esse texto, a partir deste momento, desse contexto de Jesus, a gente percebe nele retratos da nossa jornada de fé, da nossa caminhada de fé, cujo destino final é na glória, estar com Deus. Quando Jesus encaminha os discípulos para o mar é um retrato dos povos. Jesus enviou os discípulos para ir adiante dele. Foi assim com João Batista também. Ele deveria vir e preparar o caminho do Senhor. Foi assim com muitos profetas do Antigo Testamento, que vinham e anunciavam o que o Senhor iria realizar através de palavras proféticas, muitas delas duras, mas os profetas vinham antes e anunciavam. E assim vai acontecer conosco, que estaremos no próximo domingo indo para a Vila Albertina. Não sabemos as pessoas que vamos encontrar, não sabemos que situações vamos encontrar, não sabemos exatamente como nós vamos realizar cada ação deste momento de evangelização, mas uma coisa temos no nosso coração: é necessário acatar a ordem de Jesus e ir à frente, fazer o trabalho, para que Ele depois venha e realize a sua vontade, realize seus sinais, realize salvação. Então, o mar é um retrato do mundo que está diante de nós, e particularmente para nós aqui na nossa igreja. Domingo que vem, em Vila Albertina, estaremos indo para o meio do povo que mora ao redor do nosso ponto missionário. Quem são essas pessoas que nós vamos encontrar? Quais são? Qual é a realidade de cada uma delas? Das crianças, dos adultos, dos idosos? Que tipo de situação vamos encontrar? Você sabe que Jesus, enviando os discípulos à frente, depois ele não deixou os discípulos caminharem só e realizarem a missão sozinhos. Assim também o Senhor, que nos envia,
não nos deixa realizar a missão sozinhos. O mar é um retrato do mundo. O que nos aguarda depois ali no mar? Ondas, calmaria, tempestades. O que nos aguarda na Vila Albertina? O barco, a imagem não dá para ver muito bem aí, mas ali os discípulos estão no barco, é um retrato da igreja. O barco é a igreja disposta a seguir a instrução do Senhor, a servir os propósitos para os quais Jesus veio a este mundo. Não são os propósitos da igreja, não são as decisões da PAN, são os propósitos do reino de Deus que são a prioridade. O barco é a igreja. Pessoas, homens e mulheres, que abrem mão de si mesmos e vão em direção aos desafios que o mar ou o mundo nos apresenta. O barco é uma igreja disposta, com esta visão de estar lá juntos, coletivamente, ir aonde Deus enviar. Sabe, irmãos e irmãs, no meu conceito, na minha compreensão humilde, eu entendo que avivamento é a igreja comprometida com os propósitos do reino de Deus, ao sair de si mesma e ir fazer o que Jesus mandou realizar. Avivamento só tem sentido quando nós estamos servindo. Avivamento só tem sentido quando nós estamos no meio do mar, obedecendo ao encaminhamento do Senhor. Assim, o barco é a igreja que congrega pessoas que estão dispostas a encarar o mar a partir da ordem de Jesus, a partir da instrução de Jesus. E Jesus não pediu para eles entrarem no barco, Jesus falou: entra no barco e vai. Ele deu uma ordem aos discípulos, né? Também a igreja hoje, ela precisa realizar o id de Jesus como uma ordem e não como uma opção, uma ordem de nosso Senhor, de Deus, Senhor e Salvador, e que conta com a igreja para realizar essa tarefa, que é a tarefa que Deus Pai deixou com Jesus Cristo. Então, primeiro, o mar é o mundo. Segundo, o barco é um retrato da igreja. Terceiro, a travessia do mar, uma imagem de nossa vida, nossas lutas. Às vezes nos sentimos longe de Deus, jamais estamos distantes do olhar de Deus. Jesus via os discípulos atravessando o mar. Ele ficou tendo aquele seu momento talvez de quebrantamento, de falar com o Pai a respeito de João Batista e daquelas pessoas que ele atendeu com aquela multidão. Mas ele enviou os discípulos e não virou as costas, não deixou que eles navegassem por conta própria, sem um amparo, sem um olhar. Às vezes na missão a gente se sente longe de Deus, mas nunca devemos esquecer que jamais estamos longe do olhar de Deus, do olhar do Senhor, do olhar de Jesus, que nos observa à medida que vamos obedecendo. Jesus viu os discípulos lutando contra a correnteza, porque o vento era contrário, diz o texto. Eles tiveram que esperar o Senhor chegar. Não sabiam, e nem sabiam, aliás, que Jesus viria até eles. Não tinham ideia do que ia acontecer, mas eles estavam enfrentando a turbulência do mar. Assim é a nossa fé. Às vezes, a gente, por conta da fé, para realizar a missão, a gente enfrenta vento contrário, turbulência, as ondas se tumultuam, né? E a sensação que a gente tem é de estar sozinho. Mas nunca devemos esquecer que mesmo estando no meio da turbulência, nós nunca vamos estar longe do olhar de Deus. E Jesus estava observando e
se preparando para ir ao socorro dos discípulos. Existem situações na nossa vida, da nossa jornada, e parece que Deus nos deixa um tempo só, parece que Ele demora, né? Mas mesmo naquelas situações, como aconteceu, por exemplo, com a morte de Lázaro, quando Jesus chegou e Lázaro já tinha morrido, mesmo nessa situação, Jesus deixou um recado para todos que creem nele: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele não chega atrasado, ele chega e deixa um recado para todos nós, que mesmo na situação mais adversa que a gente tem que enfrentar na vida durante a nossa caminhada de fé, como a morte, como a gente gostaria de evitá-la em muitas vezes, em muitos momentos, mas não é possível, mesmo assim, Ele está dizendo: ainda que morra, viverá. Crês tu nisto? Porque nós nunca estamos longe do olhar de Jesus. Em toda e qualquer situação de luta, a mais difícil que seja, Deus vem ao nosso encontro. Como Jesus foi até o túmulo de Lázaro, Jesus nos promete um dia nos ressuscitar, e ressuscitar todos aqueles que partiram, novo céu, nova terra, onde habita a justiça plena. Deus está nos olhando todo o tempo. Como disse o Pereirinha, a igreja gostava de ouvir: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Amém? A tempestade que eles tiveram que enfrentar é uma fotografia das nossas experiências. Mesmo dependendo da palavra de Deus, nós enfrentamos tempestade. Nossa fé nos leva a depender da palavra de Deus, e nessa condição enfrentamos muitas tempestades para cumprir a vontade do Senhor. Assim é na nossa vida ministerial, pastoral, assim é na sua vida ministerial, no seu ministério, no seu pequeno grupo, na sua evangelização familiar. Tempestades sempre fazem parte da jornada de fé do cristão, do homem e da mulher de Deus. O mar não fica calmo o tempo todo. A tempestade em algum momento chega. E assim, a tempestade que os discípulos tiveram que enfrentar é um retrato das diversas experiências de lutas que a gente tem na vida cristã. Agora, Jesus foi ao encontro deles. O salvamento. Essa é uma imagem de pessoas que saíram de seus países rumo à Europa, barcos que viraram do mar e que desesperadamente esperavam por alguma ajuda. Aquele moço de laranja ali, ele é um argentino. Ele foi em nome de uma ONG e voluntariamente salvou crianças e as pessoas que estavam no mar tentando chegar no destino. E eu estava imaginando o temor de quem não sabe nadar numa hora dessa, não? Eu lembro quando foi em Paraty, nós fomos com a família em Paraty, o mar calminho, um colete. As pessoas diziam lá, o pessoal que estava junto, né, a família, entra, pula. Eu não conseguia. Se solta aí. Eu não conseguia. Agora imagina, no alto mar, na turbulência e com os seus filhos, né? A sensação do medo que é. Mas aquele rapaz veio salvar as pessoas e houve um sentimento de
descanso, de paz. Eu acho que foi esse o sentimento dos discípulos quando Jesus falou: sou eu, quando Ele vai se chegando. Assim também Jesus veio a este mundo para nos salvar dessas turbulências. Ele nos chama, como permitiu a Pedro, vem Pedro, Senhor, se és tu. Às vezes no meio das turbulências Deus se faz presente e a gente sabe, é Deus ou não é Deus? No meio dessa grande luta, Deus está presente ou não está? É o Senhor ou não é? Pedro teve essa dúvida e perguntou: és tu, Senhor? Se és tu, me manda ter contigo. E Jesus disse: vem, Pedro. Isso significa que se por algum motivo nós fraquejarmos, no momento em que Deus em Cristo Jesus está próximo de nós, e a gente afundar como Pedro afundou, ainda assim o Senhor está presente e estende a sua mão para nos resgatar e nos levar seguros, porque há uma promessa do Senhor de fazer com que cheguemos ao destino final, a glória eterna. Deus está sempre por perto para estender a sua mão, assim como Jesus fez com Pedro. E ao chegar ao outro lado, o desembarque, uma garantia da glória vindoura, nossa jornada de fé até chegarmos ao destino final. A garantia que Jesus nos dá, e que a palavra de Deus nos dá, dessa navegação que realizamos, sobre o olhar de Deus, sobre as turbulências do mar, no meio do povo, a promessa de que haveremos de chegar no destino final, a glória vindoura. Ao chegar do outro lado do mar, os discípulos estavam seguros na companhia de Jesus. Eles saíram sozinhos lá do outro lado do mar, mas chegaram ao destino final juntamente com o Senhor. Assim é a nossa jornada, até chegarmos ao nosso destino. O Senhor nos toma pela mão, nos ajuda, nos coloca de volta no barco, é seu povo, sua igreja, e nos acolherá na sua glória eterna, até chegarmos lá. Aqui é um daqueles que se perderam no mar e conseguiram chegar ao outro lado. Que alegria! Qual vai ser a nossa emoção quando chegarmos do outro lado? Que alegria! Tinha um hino, vou falar no tempo de ninguém. Quando terminar esta vida, lá no céu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão: conta-nos, irmão, como foi que você chegou aqui? Foi graça. Foi pela graça do Senhor Jesus. Eu cheguei aqui. A graça de Deus quer nos conduzir até o outro lado do rio, destino da glória eterna. Enquanto navegamos no mar, no meio da multidão, no meio das tempestades, no meio das dúvidas da fé, o destino final vai chegar um dia. Todos nós estaremos para sempre na glória eterna com o nosso Pai Celestial. Vinde bendito do meu Pai, entra no descanso do Senhor. Agora não tem mais turbulência, acalma o teu coração. Jesus é o nosso Salvador. O Salvador é o Senhor que vem a nós no barco, nos conduz a águas tranquilas, de descanso, e nos salva. O Senhor vem ao nosso barco, a igreja, representa esse barco. O Senhor é o Salvador que vem até o barco, e no barco ele é adorado pelos discípulos. Nós, como
como igreja, somos chamados a adorar o Senhor. Como igreja, somos chamados a adorar aquele que nos resgata e aquele que nos salva. Então, minha irmã, meu irmão, essa passagem hoje eu coloquei no paralelo com o retrato da nossa vida cristã. O retrato da nossa fé na experiência dos discípulos. O mar é o mundo, o barco é a igreja, a travessia é a imagem da nossa vida, a tempestade são fotografias das nossas experiências, o salvamento, um retrato da salvação que Cristo realizou, o desembarque, a garantia da nossa chegada na glória vindoura, e o Salvador que vai proporcionando tudo isso para nós é Jesus, nosso Senhor. Que nesse retrato, a nossa conversão ao Senhor possa sempre trazer a nossa memória e nos conduzir nessa viagem. Cada um de nós podemos estar vivendo um momento da nossa viagem até chegar no destino final, na glória eterna. Deus abençoe e nos guarde. Pai, em nome de Jesus.